Quando a gente fala do rei Davi, não está falando só de um personagem antigo da Bíblia. Estamos falando de um jovem pastor que virou rei, de um guerreiro que venceu gigantes, de um homem admirado por sua fé, mas também marcado por erros graves. A vida de Davi é cheia de momentos que ajudam a entender confiança em Deus, coragem, queda, arrependimento e recomeço. Neste vídeo, vamos passar pelos principais pontos da história dele de um jeito simples, com exemplos das passagens e explicando tudo de forma clara, para qualquer pessoa entender. A história de Davi começa de um jeito bem comum. Ele não nasceu em palácio, nem foi criado como alguém importante. Davi era o filho mais novo de Jessé, da cidade de Belém, e cuidava das ovelhas da família. Em 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, ele passa pelos irmãos mais velhos de Davi, que pareciam mais fortes e mais impressionantes. Mas Deus deixa claro que não olha como o ser humano olha. Deus vê o coração. Esse é o primeiro grande ponto da vida de Davi. Ele foi escolhido não pela aparência, mas pelo que havia dentro dele. Isso já ensina algo muito forte. Na visão de Deus, valor não depende de status, aparência ou currículo. O que importa é a disposição interior. Mesmo antes de se tornar rei, Davi já mostrava coragem. O episódio mais famoso da juventude dele é o confronto com Golias, em 1 Samuel 17. Enquanto o exército de Israel tinha medo do gigante filisteu, Davi apareceu como um rapaz improvável para a batalha. Ele não foi com armadura pesada, nem com espada de rei. Foi com uma funda, algumas pedras e muita confiança em Deus. O segredo não estava no tamanho do equipamento, mas na fé que ele carregava. Davi enfrentou Golias dizendo, em outras palavras, que a batalha pertencia ao Senhor. E quando ele vence o gigante com uma única pedra, a mensagem fica clara. Problemas enormes podem parecer invencíveis, mas coragem e confiança mudam tudo. Essa passagem é tão conhecida porque fala com a vida real. Todo mundo tem um Golias, isto é, um medo, uma pressão ou um obstáculo que parece maior do que a própria força. Depois da vitória contra Golias, Davi começa a ganhar destaque entre o povo, e isso muda completamente sua vida. Ele passa a ser reconhecido, mas também entra em um período complicado, porque o rei Saul começa a sentir ciúmes dele. Em várias passagens de 1 Samuel, Saul tenta perseguir Davi, e Davi precisa fugir, se esconder em cavernas e viver como fugitivo. Isso mostra um lado importante da história dele. Mesmo escolhido por Deus, Davi não teve uma vida fácil, nem imediata. Às vezes, a promessa vem antes do resultado. Ele já tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não usava a coroa. Essa etapa ensina paciência, ensina que existe um tempo entre o chamado e o cumprimento. Davi não tomou o trono à força. Ele esperou, sofreu, correu perigo e aprendeu a depender de Deus em lugares difíceis. Durante esse período de fuga, Davi também mostra algo muito bonito. Ele teve oportunidades de se vingar de Saul, mas escolheu não fazer isso. Em 1 Samuel 24 e 26, Davi encontra Saul vulnerável, mas poupa sua vida. Isso é importante porque não era só sobre coragem para lutar. Era também sobre autocontrole para não agir na base da raiva. Davi reconhece que Saul era o rei ungido naquele momento e não quis antecipar sua posição. Em termos simples, ele entendeu que nem todo o caminho curto é o caminho certo. Essa atitude ensina que caráter não é só vencer inimigos, é saber parar quando o poder está na sua mão. Muitas vezes, a verdadeira força aparece quando a pessoa poderia atacar, mas decide respeitar, esperar e agir com justiça.
Quando Saul morre, Davi finalmente assume o trono. Primeiro, ele reina em Hebrom e depois sobre todo Israel. Em 2 Samuel 5, ele conquista Jerusalém e faz dela a capital do reino. Esse é um momento decisivo, porque Davi não foi apenas um líder militar, ele também foi um unificador. Jerusalém se torna o centro político e espiritual de Israel. Davi leva a Arca da Aliança para a cidade, como vemos em 2 Samuel 6, mostrando que ele queria colocar Deus no centro do reino. Essa imagem é simbólica. O país não deveria ser governado apenas por estratégia, exército e política, mas por uma consciência espiritual. Davi dança com alegria diante da arca, e isso revela outra faceta dele. Apesar de ser rei, ele não tinha medo de demonstrar reverência e emoção. Ele sabia celebrar o que considerava sagrado. O reinado de Davi também é lembrado por um dos seus maiores erros. Em 2 Samuel 11, quando deveria estar em guerra com seu exército, ele permanece no palácio e acaba se envolvendo com Batseba. A situação desanda quando ele tenta esconder a gravidez e depois manda colocar Urias, o marido dela, na linha de frente para morrer. Esse é um ponto difícil da história de Davi, mas necessário, porque a Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens. Davi não foi perfeito. Ele caiu feio. E justamente por isso, sua história se conecta com a vida real. Pessoas boas também podem cometer erros graves quando deixam o desejo e o poder falarem mais alto. A grande lição aqui é que posição, talento e fé pública não anulam a responsabilidade moral. Ninguém fica imune às consequências das próprias escolhas. Mas a história de Davi não termina na queda. Quando o profeta Natã o confronta, em 2 Samuel 12, Davi reconhece o pecado. Essa parte é fundamental. Ele não tenta se justificar por muito tempo, nem fingir que não aconteceu. Ele assume a culpa e se arrepende de verdade. É daí que nasce um dos textos mais fortes da Bíblia, o Salmo 51, tradicionalmente ligado a esse momento. Ali Davi fala de coração quebrantado, pedindo limpeza, perdão e renovação. Isso nos ensina que erro não precisa ser o fim da história. Existe diferença entre cair e permanecer caído. Davi mostrou que o arrependimento sincero abre espaço para recomeço. Claro, o pecado teve consequências na vida dele e da família, mas o perdão de Deus não foi tratado como algo superficial. Foi uma restauração séria, profunda e transformadora. Outro aspecto importante da vida de Davi é que ele foi um grande adorador. Muitos salmos da Bíblia são atribuídos a ele, ainda que nem todos tenham sido escritos diretamente por sua mão. O fato é que Davi expressava a vida espiritual em oração, lamento, gratidão e louvor. Isso aparece em momentos de alegria e também de desespero. Nos Salmos, ele fala com Deus como alguém que não esconde o que sente. Quando está com medo, ele ora. Quando está feliz, ele agradece. Quando está arrependido, ele se derrama. Isso faz de Davi alguém muito humano. Ele não era um homem frio, nem distante. Era alguém que transformava a experiência em oração. Para muita gente, isso é o que torna sua história tão próxima. Davi não representa uma fé perfeita, mas uma fé viva, marcada por altos e baixos. Ele não era apenas rei de Israel, era também alguém que buscava Deus com sinceridade. A família de Davi também viveu momentos muito turbulentos. Depois dos episódios com Batseba e Urias, surgem conflitos dentro da própria casa, incluindo a rebelião de Absalão, seu filho, em 2 Samuel 15 a 18. Absalão ganha apoio político, tenta tomar o reino, e Davi precisa fugir mais uma vez. É triste perceber que um homem tão bem-sucedido, publicamente, enfrentou tanta dor dentro da própria família. Essa parte da história mostra que poder
não resolve tudo. Ter um trono não significa ter paz. Davi chora, foge, sofre e encara a possibilidade de perder o filho. O desfecho da rebelião é trágico e mostra que as escolhas de uma geração podem ferir a próxima. Ao mesmo tempo, vemos Davi como um pai quebrado, vulnerável, que sente a dor de perder o controle da própria casa. A Bíblia apresenta isso sem maquiagem, como um retrato honesto da vida real. Mesmo com tantas vitórias e dores, Davi é lembrado como um rei importante para a história de Israel. Ele expandiu o território, consolidou Jerusalém como centro da nação e preparou o caminho para o reinado de Salomão, seu filho. O pacto de Deus com Davi, descrito em 2 Samuel 7, é um dos textos mais marcantes da Bíblia. Ali, Deus promete que a casa de Davi teria continuidade e que seu trono seria estabelecido. Essa promessa foi entendida, ao longo da tradição bíblica, como algo que apontava para o futuro e para a esperança de um rei definitivo. Por isso, Davi é lembrado não só como um governante do passado, mas como uma figura central na expectativa de restauração. Em resumo, ele se torna símbolo de um reino que começa na história, mas aponta para algo maior. No fim das contas, a vida de Davi é uma mistura de coragem, fé, erro, arrependimento e recomeço. Ele foi escolhido quando ninguém esperava, venceu um gigante, esperou o tempo certo, governou com força, caiu de forma séria e voltou ao Senhor com sinceridade. É por isso que a história dele continua tão conhecida. Ela não fala de uma pessoa impecável, mas de alguém profundamente humano diante de Deus. Se você olhar para Davi só como herói, vai perder metade da lição. Se olhar só para os erros, também vai perder a grandeza da história. O mais importante é ver o conjunto. Davi mostra que Deus pode usar pessoas comuns, que uma queda não precisa ser o fim e que um coração sincero ainda importa muito. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a vida do rei Davi, continue acompanhando outros conteúdos como este.